Here's Johnny. To infinity and beyond! Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys. Ora boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fornalha. Eu, João Magalhães, estou mais uma vez a par do meu amigo António Dias. Como é que é, António, nesta tarde? Não sei se aí por Sintra está calor, mas pelo menos aqui em Reading estão uns 35 graus, que já não se pode. Não, por aqui também está a ferver. Sintra normalmente é a zona do frio, da chuva, do nevoeiro, e hoje está aqui um calor, está muito solareiro. Epá, eu por acaso até preferia menos 5 graus, porque uma pessoa sai à rua, está logo a suar, e eu sou uma pessoa que sua bastante. Pá, não dá, eu não me dou muito bem com calor. Eu prefiro o frio, prefiro o vento, prefiro o inverno do que este verão assim ardente, pá. Eu gosto de tempo de t-shirt, mas não gosto do abafado. Portanto tem que ser uma cena ali, um intermédio, estás a ver? Mas saímos aqui, começou aquela chamada época do verão no cinema, com os cinema blockbuster agora a bombar. Tivemos o começo com Diabo Veste Prada, Mortal Kombat e etc. E temos agora o primeiro filme de Star Wars desde 2019, com a ascensão Skywalker, e hoje o Mandaloriano e o Grogu. E eu queria trazer-te aqui um dado bastante interessante e queria pedir-te a opinião em relação a isso. Chuta um número entre 1977, penso que é o ano em que começou Star Wars, sim, e 2026, quantos filmes de Star Wars é que foram lançados? Assim um número entre qualquer. 77 e... Desculpa, não consegui ouvir a última parte. Entre 1977, portanto quando começou Star Wars, e 2026, quantos filmes é que achas que foram lançados? Filmes então são 9 da saga mãe, derivados devem ser 5, por volta de entre 13 a 16. São 13 filmes, exatamente. Mas agora a verdadeira pergunta é: entre 2019 e 2026, quantas séries da Disney Plus é que foram lançadas dentro do universo de Star Wars? É assim, duas são certeiras, não é? A Mandalorian acompanhámos desde o início ali em 2019. Temos também o Andor, que foi um sucesso. Agora, se me perguntares coisas assim que vão para lá da Ahsoka, sei que houve uma série da Ahsoka Tano que eu não vi. Houve o Alcoolite, uma coisa assim muito estranha que eu ouvi. O Alcoolite. O Alcoolite. E que eu descartei. Houve a série do Obi-Wan Kenobi que eu comecei a ver, mas deixei, aquilo era terrível. E tirando aquelas séries animadas, não é? Do Clones, que continua a ver. O Bad Batch, uma coisa assim que até eu ouvi ao início e gostei. E o Filoni estava também muito envolvido nesse projeto. Há para aí mais 2 ou 3 séries que saiu, mas eu entretanto já nem me lembro como é que elas se chamam ou sobre o que é que falaram. Olha, eu António, acho que o clima de Star Wars é um bocadinho assim que está, não é? Desde que foi comprado ali em 2012 pela Disney. Eu acho que é impressionante o facto de que nós já tivemos mais do que 13 séries de Star Wars num espaço de 7 anos. Portanto, estamos a falar aqui do número de filmes já ultrapassado pelo número de séries. Uma saga que começou no cinema há 50 anos e que hoje em dia eu acho que a verdadeira pergunta é qual é que é a percepção geral do público em relação a Star Wars. Eu acho que Star Wars era uma saga que, quando ela foi comprada pela Disney e regressou ali com o Despertar da Força, havia um hype tremendo. Nós não tínhamos filmes de Star Wars há mais de uma década e eu sinto que cada filme que nos era nos entregue numa escala épica, num filme de cinema mesmo, com a música ali, com todo o esplendor, um pacote uma temática completo. Nós podemos assumir que Star Wars era um pacote completo. Exatamente. Experiência cinematográfica certificada. Hoje em dia eu sinto que foi reduzida a uma saga de televisão. Eu não estou a dizer que a TV tem mais ou menos valor do que o cinema, mas eu sinto que o valor do épico é completamente diferente quando tu vês um filme no cinema e um filme e uma série de televisão. E Star Wars foi reduzida a 2, 3 séries por ano, todas elas com o mesmo visual, todas elas com um estilo muito semelhante, sendo que em 14 séries só houve 2 que foram realmente bem recebidas. Tivemos obviamente o Mandaloriano e o Andor, como referiste, e temos agora o regresso às grandes telas com uma sequela de uma série, o que vem a espetar a faca no ponto de que realmente Star Wars virou uma coisa serializada ao invés de uma saga de cinema que vem de vez em quando e se torna algo especial. Como é que tu consegues ficar cansado
Desculpa, ficar na expectativa de um novo projeto quando tu tens 3 ou 4 por ano. E é um bocado isso que eu sinto com o universo Star Wars hoje em dia. Esta banalização que tu falas de Star Wars é uma coisa marcadamente vincada, era como tu dizias. Star Wars sempre que era anunciado, sempre que era oficializado, vinha com esse pacote inteiro, ou uma promessa e uma expectativa de haver aqui uma inovação, nem que seja a nível visual, um estímulo visual muito impactante. E o Star Wars foi perdendo um bocadinho essa aura, não é? De tu entrares na sala de cinema e esperares uma experiência absoluta. E eu acho que este filme, o Mandaloriano, surge com essa expectativa, se calhar uma expectativa completamente incompatibilizada com a malta que já via e acompanhava esta história. Porque nós já não tínhamos um filme há 7 anos e o Mandaloriano surge como aquele primeiro filme que vai revigorar aqui uma nova geração para o cinema. E este filme é tudo menos isso, não é? Isto é, o Star Wars está de volta ao cinema, mas parece ter regressado sem saber exatamente o que é que quer fazer ou para onde é que quer ir, porque nós realmente não caminhamos. Este não é um filme para quem gosta da série, porque quem acompanha a série a história não progride, mas também não é um filme para quem nunca acompanhou a série, porque também não tem todo o contexto da própria série-mãe. E João, isto, nós falamos aqui de uma série que já por ela mesma é uma derivada. Este filme é um derivado da série que é o Mandalorian, que o Mandalorian por si só é já um derivado dali de uma corrente dos filmes clássicos e das prequels. Portanto, é aqui uma história muito derivada, uma história muito fechada e uma história que foi idealizada para a televisão e que parece nunca ser daí, porque até a própria linguagem cinematográfica deste filme parece mesmo uma estrutura de episódios. Isto parece um filme com 4 episódios lá dentro e há aqui uma salganhada porque não encontramos tensão, não encontramos escopo, não encontramos composição cinematográfica, na minha opinião, para conseguir sustentar aqui uma ida ao cinema. E faço já aqui a minha crítica. Se é um filme que é para colocares no cinema, tens que ser um bocadinho mais audacioso, tens de ter muito mais coragem. O Jon Favreau é um realizador que começou ali a geração da Marvel com o Iron Man, um gajo bom que eu reconheço valor, mas aqui não se arrisca ao mínimo. E o Dave Filoni também tem que rever aqui algumas coisas, porque o caminho de Star Wars não pode ser este, porque se é uma série que vai ficar destituída do seu título sagrado, que é ser uma das séries mais importantes do cinema, e ela atualmente já não se consegue consagrar com essa força, como conseguiu durante muito tempo. A força está baixa, o poder da força de Star Wars. António, eu acho que este filme é o valor máximo, desculpa, é o exemplo máximo daquilo que é um produto hoje em dia. De tu teres uma série que chega na sua segunda temporada àquilo que é o auge da história. Eu prefiro, entre todas as temporadas de Mandalorian, prefiro a primeira, mas no entanto eu acho que a história praticamente se conclui ali no final da segunda temporada, quando ele entrega o Grogu, o Baby Yoda. Eu trouxe aqui o meu bonequinho, que é super fofo e etc, mas ele entrega ao Luke, e eu acho que a jornada do Mandaloriano de ficar um gajo mais ternurento, que ele começa ali a série como uma pessoa super fechada, super pouco intimista, de certa forma traumatizada pela vítima que ele foi no passado e pelo credo que ele acompanha. Eu acho que é uma jornada de personagem interessante que dá-se ali por terminada na segunda temporada. A terceira temporada continua o desenvolvimento da personagem. Eu não gostei tanto como as outras, mas na altura até gostei mais que muitas pessoas, mas sinto que hoje em dia, sinceramente, não registou muito. Se me perguntares o que é que aconteceu na terceira temporada, eu não tenho tanta memória do que se passou, e sinto que este filme não te traz absolutamente nada de novo. Não existe... É genuinamente estranho como não existe uma jornada de personagem para nenhuma personagem deste filme. O Mandalorian não tem jornada, o Grogu não tem jornada, as personagens que os rodeiam também não têm jornada, à exceção se calhar daquele Hutt que eles vão para resgatar, que tem um bocadinho de personalidade. Vamos falar disso mas mesmo assim, daqui a bocado. Mas mesmo assim é tudo personalidade exposta por diálogo que nos conta o background de cada uma das personagens. É tudo filmado de forma muito precária. Até parece aqueles videojogos que quando tu tens a personagem aparece aqueles... Estás a ver quando estás a jogar um jogo daqueles tipo Nintendo, que tens a câmara por aqui pelo peito e aparece uma caixa de diálogo por baixo? Eles filmam pessoas neste filme que são muito maiores do que as outras, tipo estes Hutts que são maiores do que o Mandalorian, e eles metem a câmara ao nível dos olhos para cada personagem. Parece que eles são todos do mesmo tamanho. É uma escala muito, muito fraca. Eu sinto que
foi uma grande soneca este filme, António. Eu nunca me senti tão aborrecido a ver um filme de Star Wars, e vou-te ser muito, muito honesto. Eu sou da opinião que, apesar do episódio 9 ser um péssimo filme que tem muita coisa má no filme, eu sou de genuíno. Eu prefiro um filme mau que seja pelo menos visualmente espetacular, com temas de conversa com os quais eu possa dialogar com os meus amigos e família no final do filme, do que um filme que me deixa completamente passível e que eu me esqueço no dia a seguir. Muito honestamente, sim, é capaz de ser o filme que eu menos gosto de Star Wars, este Mandaloriano e Grogu. E este filme acaba por ser a síntese dos piores episódios da própria série mãe, o da Mandalorian. Exatamente. Se nós formos aqui recapitular um bocadinho o argumento, basicamente o que temos é um argumento super simplista, que é estás no ponto A, vais ao ponto B, encontras alguém, tens que resgatar alguém, e a partir daí passas desse momento de resgate para entregar a alguém, e a história vai sempre repetindo, não é? Tu estás no ponto A, vais para o ponto B, do ponto B vais para o C, e depois repetes sempre esse ciclo, e não há muito mais a dizer. Porquê? Porque acompanhamos também uma história, lá está, que é difícil de nós sentirmos alguma emoção quando passamos as 2 horas ali no meio de um capacete em que não percebemos quem é que está lá, se é o Pedro Pascal ou um ator qualquer secundário. O próprio Grogu é um personagem muito fofinho, é verdade, mas durante 7 anos tu não tens sequer um contacto sem ser essa parte fofinha. Ele fica reduzido a simplesmente a fazer as coisas levitarem, a andar muito, muito devagar, ou seja, parece, ainda é complicado para os realizadores perceberem como é que conseguem extrair o potencial máximo do Grogu a nível cinematográfico. Porquê? Porque parece que ele paralisa as cenas quando o Mandalorian quer a ação, e há aqui uma química que nunca é bem balanceada, e tu acabas sempre por perceber que este filme está completamente off, e nunca te sentes realmente dentro da ação. Eu diria mais, eu diria que o filme, até a nível técnico, não é nada de especial. A fotografia, como tu disseste, é completamente banal. Não há profundidade de campo aqui, não há criatividade para ser engenhoso o suficiente para nos mostrar um ponto de vista, por exemplo, do Grogu ali na segunda metade do filme, que o filme até tem ali uma vertente nova, que nós acompanhamos a história aí sim da visão do Grogu, um ser muito mais baixo. Podia haver ali uma coisa mais engenhosa. Achei uma seca, António. Achei uma seca. Há ali uma breve referência, não é? Ali uma breve notação do Grogu, que é o próprio Yoda, ali a parte do cajado, o mundo pantanoso. Sim. Tens ali algumas referências, mas fica muito raso. E depois lá está a banda sonora também, o Ludwig Göransson. Nós habituámos-nos a adorar todas as composições deste homem, mas pronto, ele é humano e realmente está aqui numa exibição super, super frustrante, porque o que eu senti foi um som monotonal durante o filme todo. Quando tinha que escalar para um tom épico ou dar-nos emoção, não, ele continuava lá. Mas António, eu por acaso, eu sou sincero, comigo não funcionou. Eu acho que, apesar de... Eu acho que a culpa da banda sonora aqui não é exatamente a composição, é mais o facto que as cenas não carregam emoção por elas mesmas. Ou seja, o compositor está a tentar fazer ali alguma coisa diferente. Aliás, quando eles chegam à primeira missão deles, que é o resgate do Rota Hutt, eles têm ali uma composição ou para o mundo do Blade Runner. Exatamente, eles têm uma composição, imagina, o tema do Mandaloriano, mas é cheio de sintéticos eletrónicos, tipo estilo Blade Runner. Eu acho que o gajo até faz um bom trabalho dentro daquilo que lhe é entregue. Eu, por acaso, a nível da música, mas lá está, é uma repetição dos temas que ele já compôs para a própria série original. Não traz propriamente nada de novo para o filme. Ele nunca sai do tema, ele arranja ali variações. Não, nunca sai. No tema nunca principal, sai. só que nunca tu estás sai. sempre naquela composição. E tem algumas variações, mas não te estimula o suficiente para tu ficares agradado. João, mas tu dizias, nós aqui vamos explorando alguns mundos diferentes, e os mundos a nível visual até são bastante interessantes. Qual é aqui o problema? É que nós não exploramos efetivamente aqueles mundos. Nós entramos dentro deles e vamos logo para a ação dentro dos mundos, em vez de tentarmos contactar com alguém. Temos lá aquela aparição. Não, o filme não tem história, António. O filme não tem história. Ele chega, por exemplo, ele chega a esse mundo do Blade Runner ali futurista, e a primeira coisa que tu vês, tens o escopo daquele mundo, que até é interessante. Eles estão a entrar na nave e tu consegues ver que aquilo é uma civilização humanoide, tem ali muitos humanos, e eles quando entram, dão-se logo de caras, vão ali para aquela relote e começam logo a conversar com o Scorsese. E tu nem tens contacto com mais nada, e eles saem dessa cena e logo a seguir estão com o filho do Jabba, não é? Que tem aqui o protagonista, é o Jeremy Allen White,
o nosso querido Carmi, epá, e lá está. Eles contratam o ator para fazer a voz e depois metem-lhe uma modulação de voz super grave que nem parece que é o ator que está a fazer. Sim. Mas João, tu aí até tens um fator que é diferenciador, não é? É dar aqui ao Zut uma perspectiva de uma reconciliação histórica. Normalmente na série mãe estes seres sempre foram muito vilanizados, sempre estiveram do lado mau da história, e aqui não, tens aqui uma reconciliação, um protagonista que é bom, que não quer se dissociar do passado. O problema é que ele insiste em dizer eu não quero ser como os meus pais, Epá, e é tudo o que nós temos para receber. Acho estranho. É engraçado, António. Os Hutt são umas personagens que o realizador Guillermo del Toro demonstrou interesse em fazer um filme sobre. E eu até tenho interesse em saber o que é que seria esse filme dos Jabba the Hutt, mas não sei se são sabes. Como o Guilherme del Toro, estes são fofinhos, têm abdominais, não são viscosos, foram humanizados. Mas é assim, tens aquela cena quando ele entra ali no quartel do Hutt pela primeira vez, em que eles estão ali a rastejar pelo chão, o resto da família, e dá a entender que existem mais Hutts dentro daquele espaço, mas quando chegas à batalha final nunca os vês. É muito estranho. E isso que falas da ambientação, eu acho que tens toda a razão, porque não é apenas o facto dos espaços serem muito limitados e das personagens chegarem do ponto A ao ponto B, é mesmo a facilidade com a qual o Mando navega por situações difíceis. Por exemplo, a primeira vez que ele quer falar com o Rota da Hutt, ele entra lá dentro e ninguém o para. Não existem guardas, não existe nada, não há segurança, o Grogu resolve tudo, e isto acontece diversas vezes ao longo do filme. É a simplificação de atos que acaba por demonstrar uma facilitação da narrativa. E, além disso, eu sinto que o filme é a demonstração de uma franquia que certamente foi consumida pelo rato Mickey. Porque tu, quando chegas àquela cena dos gladiadores, aquilo é super cuddly e fofinho, não existe violência. E tu, se fores comparar à cena da arena do episódio 2, Ataque dos Clones, eu acho que o grande... Pronto, mas repara, deixa-me só dizer isto. Tipo, tu, naquela cena do Ataque dos Clones, tens um monstro que come a cabeça de uma personagem e arranca-lhe a cabeça, não sei o quê. Tens a Padme que recebe tipo duas facadas no pescoço e aquilo começa logo a sangrar. E aqui esse peso das coisas é muito digital, é muito... Mas não existe, reparas, percebes? Tu nas prequelas pelo menos tens a decência de perceber as reações das personagens. E tu aqui tens um trabalho. Mas é isso que eu quero dizer, sim. Tu tens um trabalho muito difícil, porque aqui no Mandalorian tu estás sempre com aquele caçador de recompensas, tu não percebes como é que ele se está a sentir, se ele está em perigo, se ele está a sentir medo, se sente receio que o Grogu seja comido. É muito difícil também de conseguires fazer um filme com base neste personagem. É difícil enfatizar também. Não sei, eu vou-te ser honesto, eu não tenho muito a dizer sobre este filme, pura e simplesmente porque ele não tem nada a dizer. O filme não tem temática nenhuma. Existe uma cena em que eles viram para o Mando e eles dizem: quando tu morreres ele ainda vai ter 100 anos e tu vais deixá-lo para trás e quem é que o vai proteger? Mano, isto já está a ser dito desde a segunda temporada, é sempre a mesma coisa. O Rota da Hutt é uma personagem do Clone Wars que o Anakin Skywalker protegeu como bebê, ou seja, tudo isto é fanservice da mente do Filoni, que traz personagens, aquele caçador de recompensas que captura o Rota da Hutt. Esse gajo também é um gajo do Clone Wars. O Zeb, que é o gajo que pilota a nave, aquele alienígena, é uma personagem de Star Wars Rebels. Ou seja, isto é tudo tipo personagens que vêm, não têm contexto, não dão contexto nenhum à malta que está a começar a ver o filme, não contam uma história com eles, portanto também não lhes dão uma jornada, não lhes dão nada fixe para fazer. E fica assim muito... E é um filme que não faz sentido nenhum. É um filme muito básico. Tu ali à frente tens uma cena em que ele luta contra uma serpente gigante que sinceramente é provavelmente o visual mais fixe do filme, é essa serpente branca, e depois ele cai ali num lago que é super profundo, mas quando começa a luta o gajo está a andar em cima da água, mano. E eu fiquei sem perceber como é que isso acontecia. Não, e tu repara, a resolução do próprio filme é aqueles minions que salvam o dia. E chegam as naves. É infantil demais. Ou seja, eu acho que se o objetivo aqui do filme é ser completamente para crianças ou para pessoas de 5 anos, eu acho que as crianças vão divertir e nada contra. Agora, não prometam um filme de Star Wars e entreguem isto, não é? Porque isto é do mais que crianças merecem melhor.
As crianças merecem melhor. Nós quando éramos mais novos, os filmes, por muito maus que fossem às vezes, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. O Carros da Pixar, que é um dos filmes mais criticados da Pixar, não deixa de ser um filme com uma história que eu gosto bastante. Sim. Percebes o que eu quero dizer? Pelo menos é o mínimo que os gajos têm que fazer, é ter uma jornada de personagem do início ao fim. Este filme não tem nada disso. É que tu estás há 3 temporadas, há 3 temporadas a desenvolver estes personagens. O Grogu continua exatamente igual. O Mandalorian continua exatamente igual. Ele é um John Wick, só que sem paixão. Neste filme é um John Wick sem paixão, sem energia, sem pulso. É um filme super desinspirado. Epá, não há primor técnico nenhum, ao menos pelo visual poderia valer o bilhete, mas nem isso há. Não há mesmo, não há dinâmica na ação. Pronto, tu estás no universo Star Wars e isso é reconhecível e tu acabas por te sentir naquele mundo, ok? O filme tem 2h10. Eu sinceramente não me senti com sono. Isso é um mérito, ok? Mas se for isto, a única coisa que eu fiquei muito aborrecido. É uma desilusão tremenda. Porquê? Porque sempre que tu vais ao cinema ver algo de Star Wars, pelo menos o mínimo que podes sentir é sair de lá com alguma coisa. E aqui não entra nada. António, mas tipo... João, deixa-me só concluir este pensamento. Nós estamos num momento em que existe uma nova ordem, temos a nova república a prosperar. E a nova república ainda parece os rebeldes ali do episódio 4. Ali tudo igual. Num espaço super, super fechado, super pequeno. Parece que se movem como se estivessem com medo do Império. Parece que o Império ainda está em pé, não é? Aqui parece que nós somos dominados pelo Império e não é a nova república que impera. É uma coisa extremamente estranha, uma coisa. Pouco fidedigna e pouco realista para quem conhece este universo. Este filme só repete coisas da franquia original. É a Nova Ordem, como é que é? A Nova República? É a Nova República, não é? Sim. É a Nova República que faz ali o papel dos rebeldes do primeiro filme. É o Bebé Yoda ali com o cajado, como referiste, a fazer ali uma casinha tipo estilo do Yoda. É o gajo que vai falar com os Huts e depois é engolido pelo buraco e tem que lutar contra um monstro, tal como o Luke Skywalker faz isso com o Rancor. É no final do filme, quando eles estão a perder e chegam as naves todas do gajo para o salvar, tal como no Rise of Skywalker, tal como na franquia original. Tudo o que este filme faz é repetir momentos dos outros filmes sem qualquer caráter e sem qualquer emoção. E lá está, quando tu tens aquela sequência que seria a dita sequência mais original do filme, que é quando te dá a perspectiva para o Grogu, o filme, aquilo fica uma cena tão morosa na qual tem que tapá-lo com as plantas, depois construíste, depois vem tem que tapá-lo com as plantas outra vez. E depois tenho que ir falar com este gajo porque estou com fome e tenho peixe. O gajo parece que os vai ajudar, nunca mais volta no filme. Ele nunca mais volta. Pelo menos matavam-no, não é? Pelo menos matavam-no para dar ali um sentimento de dar fechado. Aquilo foi um Deus Ex Machina que surgiu dali, fez a poção do soro, a poção mágica, o cachimbo da paz e o Mandalorian ficou logo para não dizer curado. A pior parte, eles... E pegam em coisas de um dos piores filmes de Star Wars, que é a Ascensão Skywalker, e continuam a fazer aqui, que é a questão da força curar as tuas feridas, que a Rey tem no primeiro filme. E tu tens aqui agora o Grogu, que quando o Mandalorian está ali com os ferimentos da víbora, ou lá como é que é, o gajo fecha-lhe a ferida com a força, que eu acho que é uma coisa que retira qualquer tensão de qualquer momento que possa existir na franquia. Qualquer personagem com força hoje em dia tem force healing, e isso é uma estupidez. João, eu concordo com isso do que disseste, mas ainda assim eu penso que este momento do filme, esta segunda parte em que passamos para a visão do Grogu, é pelo menos a parte mais cinematográfica do filme, pelo menos isso. Acho que o filme dá ali na minha opinião, dá ali uma desacelerada, entra mais num ritmo que é uma história de cinema, porque até então nós só temos ação. Temos um personagem ir para um sítio, vai para outro, acontece ali uma briga e depois volta tudo a acontecer. Ali pelo menos temos um bocadinho contemplar um bocado a paisagem. Pelo menos senti isso. Acho que eu pelo menos foi uma das partes que menos me desiludi a ver. Mas lá está, é um filme de Star Wars e tu não tens aqui supostamente um filme de cinema, tu tens de ter alguma trama que te agarra, seja uma relação com a história grande, seja um engajamento político com o Star Wars, porque Star Wars sempre foi isto, não é? Sempre foi discutir o bem contra o mal, perceber como é que tu te posicionas, se deves revoltar, se não deves revoltar. E isto não fala, não estão aqui as essências de Star Wars em jogo. O que está é um caçador, um tarefeiro que vai fazer uma missão e acabou, fim do curso. Não há escala, não há conflito moral, não há mitologia a ser desenvolvida, não há ciência descoberta, não existe uma aventura mágica por trás desta história e portanto é aqui um argumento em completamente piloto
automático e deixam a história fluir como se estivessem no ChatGPT à espera que a história continue. É uma coisa assim. Mano, alguém deu um exemplo na internet em relação ao Grogu, que é imagina que os Guardiões da Galáxia tinham feito o Baby Groot e mantinham-no como Baby Groot durante 7 anos. É isso. E é um bocado isto que se denota com o Grogu, que é uma personagem que não anda nem desanda, não tem desenvolvimento após a segunda temporada de Mandalorian e fica aqui muito limitada, cria uma história muito limitada e o filme todo, lá está, é um repeteco daquilo que já vimos antes, sem coração. Portanto, para mim, António, vou-te ser muito honesto, não gostei nada deste filme, ele deu-me sono diversas vezes, eu nunca cheguei a adormecer, mas queria. Às vezes fechava os olhos. Mas eu também fui à tarde ver o filme, por isso. Mano, mas para, tipo, eu vi o filme, a primeira hora é só ação e é ação, na minha opinião, que não é nada entusiasmante. Começa logo com uma ação estranha, não é? E começa logo com os créditos, que é uma coisa estranha, porque Star Wars, uma coisa que o George Lucas sempre se bateu foi: eu não quero que os créditos apareçam no início do filme. Aliás, ele dissociou-se do sindicato dos atores, do sindicato dos realizadores, por isso mesmo, porque ele queria que Star Wars começasse logo com o senso de aventura e então não podia perder tempo a fazer aquela introdução dos créditos. Este filme desmancha isso. Este filme começa com aqueles créditos. E eu, para mim, acho que é uma machadada completa no legado de Star Wars. Eu achei uma decisão completamente ridícula também. Acho que tu não começares um filme que se chama Star Wars The Mandalorian Grogu com aquela épica tipo taran, taran. Tudo bem que não é sobre Jedi e o caraças, mas tipo é Star Wars. A saga é assim. E depois, é assim, eu vou dar aqui alguns pequenos pontos positivos ao filme. Eu acho que ali no começo do filme, quando o Mandalorian se infiltra dentro daquele caminhante da AT&T, tens ali um one shot do gajo a mandar os gajos todos com o caraças, que eu até achei entertaining. Tens ali aquele momento que eles têm que fugir. A parte da neve. Aquele momento em que eles têm que fugir da nave e o Grogu bate assim, tipo, está sempre a bater no capacete dele. Achei piada. Gosto do design da cobra branca. E gosto daqueles planos em que quando está a chover e o caçador vem e tens a luz da nave atrás do gajo. Sim. Acho que essa é provavelmente a parte visual. A por trás mais interessante. Acho que aí foi interessante. Vou-te ser honesto, o resto odiei tudo. Muito fraco, não gostei de nada. João, Sigourney Weaver está no filme, ela entra e sai é só para ganhar um cheque mesmo, não está lá a fazer nada. Olha, eu acho que foi o cheque mais automático e mais fácil de todos os atores que estão aqui incluídos neste projeto, porque eles já não têm um argumento, não têm uma fala sequer. Até o Jeremy Allen White deve ser divertido à molhada, recebeu muito dinheiro e de resto é o animatronic que faz, é os efeitos visuais que fazem. Mas eu ia dizer aqui uma coisa, que é: o Mandalorian posiciona-se para ser aqui um defraudamento de expectativas brutal, porque se isto tem saído na Disney Plus como um episódio especial, eu acho que ele funcionava bem. Ninguém iria dizer nada, está aqui um projeto que foi entregue. E não havia aqui expectativas nenhumas, é simplesmente um episódio especial da série para dar aqui uma atualização para uma quarta temporada que pode haver. Sendo assim, não, no cinema isto não tem o fulgor do cinema. Esta história é simplesmente criada para televisão. Não tem escopo para mais, não tem maturidade para mais. É o que é. Uma decisão horrível por parte de quem comanda e chefia todo o exército de Star Wars, porque nós não podemos ter estes filmes que destroem o legado de uma saga mítica como Star Wars. Para mim foi muito fraco. Eu posso avançar já aqui com a minha nota. Eu vou dar um 3 em 10 para este filme, porque realmente não vi aqui nada que me faça querer voltar a este universo. Os atores até parecem cansados neste filme. O realizador parece cansado. Ou seja, o Mandalorian está tão cansado de repetir as suas tarefas que nós ficamos cansados com eles, e quem está neste projeto parece também não o queria fazer. Portanto, não sei porque António, fizeram. E o final do filme, o gajo ali, o Grogu durante o filme na nave, não toques nos botões, não podes tocar nos botões. É a mesma treta que já aconteceu na série com aquela isso é uma coisa que tem sido replicada sempre na série, desde a primeira até a terceira temporada. E ele nunca aprendeu de facto quais são os botões. O que me causa mais estranheza, estás a ver? É que é sempre as mesmas histórias. Não consigo, não tenho paciência, não tenho pachorra. Vou-lhe dar um 2 em 10. Este filme é péssimo. É muito, muito fraco. Não gostei nada. É o pior filme de Star Wars para mim. Não tem nada a dizer, não tem personagem, não tem ritmo, é uma repetição de tudo. É horrível! Não tem nada. Eu prefiro ficar zangado com o Rise of Skywalker, que pelo menos me entrega um excelente visual, entrega cenas de ação muito porreiras, tem personagens que eu já me preocupo mais e com mais emoção, porque pelo menos estou a ver as caras delas, estás a ver? Mano, esquece. Melhor, Rise of Skywalker é melhor que Mandalorian and Grogu. Mas eu diria assim, este filme nunca pode ser um desastre absoluto, porque ele nem isso consegue ser.
É pior ser um desastre absoluto como foi o Rise of Skywalker do que isto está aqui, porque isto é tão monotonal, torna-se insuportável de tão medíocre que é. É porque ele não é o pior filme do mundo. Exemplo eu acho que nós os dois concordamos aqui que isto não é o pior filme do mundo. Isto está longe de ser o pior filme do mundo, só que é tão deselegante, exatamente, é tão desprovido de vida, que se torna tão desinteressante de falar que torna o filme ainda pior, meu. Mano, esquece, isto é o maior exemplo de cinema como produto, um dos maiores exemplos de cinema como produto que eu já vi na minha vida. Não tem alma, não tem caráter, não tem nada, é só para vender bonecos. E este boneco tem o mesmo design há 7 anos, meu. Vocês estão a vender o mesmo boneco há mais de 10 anos. Mudem na roupa, mudem na alguma coisa. Ou ele tem um medalhãozinho aqui, olha que engraçado, um design muito diferente. Ele na série já tem aquele medalhãozinho. Ele na série já o tem. Mano, eu fiquei mesmo desiludido. E depois... João, o pior disso é isso mesmo, é que ele não se compromete como um filme da série, mas também não se compromete como um filme independente. Isso é o mais chato. Porque se ele quisesse seguir e trilhar a história da série, pelo menos metia aqui o culto ali dos Mandalorianos, metia a parte do Darksaber, não é? Eu colocava aqui uma história mais mística, mais de clã, mais de atritos dentro da própria mitologia dos Mandalorianos, mas nem isso consegue entregar, portanto... Eles não comentam nada do que aconteceu na série, nada. Não falam do Moff Gideon, não falam do culto, não falam nada. Não falam nada. Star Wars voltou ao cinema 7 anos depois, mas voltou... para trazer não uma nova galáxia, mas sim só para aumentar aqui o tamanho do ecrã onde nós vemos estas histórias, porque realmente não dá. É muito deselegante este filme. This is not the way. Not the way. E nós, João, eu ainda me recordo quando nós em 2019 fizemos o nosso primeiro episódio de Mandalorian. A nossa expectativa estava tão em cima, nós gostámos tanto daquela primeira temporada. Esse episódio que nós fizemos foi bloqueado. Eu por acaso, nós ainda o temos ali nos arquivos, qualquer dia temos que o publicar. Mas sim, nós acabámos aquele episódio a dizer This is the way e This is not the way, como tu dizias, não é mesmo, porque acho que esta história já tem um ciclo final. Já a terceira temporada foi uma curva descendente nesta história, portanto eu estou bem, não quero ver mais disto, por amor de Deus. Star Wars, paralisem lá um bocadinho os vossos planos, reconsiderem um bocadinho o que é Star Wars. Se vocês querem voltar, pelo menos voltem com alguma coisa diferente e uma história que temos no ano que vem, nos traga de volta o projeto principal. Temos no ano que vem o Star Wars Starfighter, realizado pelo Sean Levy, de Deadpool e Wolverine, que nos traz ali um filme que, o diretor de fotografia desse filme é o do Top Gun Maverick, o Claudio Miranda, protagonizado pelo Ryan Gosling, Amy Adams, como é que se chama? Mia Goth. Tem um elenco muito bom. Agora vamos perceber se será uma cena nova, com uma história com coração. Acho que será melhor. Tenho expectativa para esse filme, até certo ponto. Mas sinto que a saga como um todo precisava de parar uns 10 anos, ir embora, refrescar, voltar, tomar um banho de água fria e vir renovada, sabes? Eu acho que o Dave Filoni, como chefe dos comandos do universo Star Wars, eu acho que ele tem uma visão demasiado fã. É uma visão muito... Ele está no filme. Ele é naquela parte final da invasão com os X-Wing. Ele tem aquela visão nichada de um fã que adora tanto aquele universo que não consegue distinguir aquilo que é bom para o público ver no grande ecrã daquilo que é bom só os fãs seguirem. Entendes? Eu acho que o Star Wars precisava daqui de um líder de comandos que conseguisse realmente ter uma visão a longo prazo, uma visão daquilo que são histórias importantes de desenvolver e aquilo que são histórias paralelas. E o Dave Filoni parece que em cada projeto encontra encanto, até nas histórias mais bacucas que existem. E portanto, eu não sei se esta é a pessoa ideal para liderar, apesar de ele ser uma das pessoas proeminentes e mais conhecedoras deste universo, não será a pessoa indicada para conseguir catapultar esta série outra vez para aquele nível de sagrado como era antes. Portanto, eu espero que a Disney faça aqui também uma consideração, porque os últimos projetos que tivemos de Star Wars foram dolorosos, muito dolorosos. Este filme não vai ganhar dinheiro. Este filme foi caro, parece um filme que custou 5 milhões, mas o filme custou 200 milhões. Atenção, 200 milhões é dinheiro e o filme vai abrir ali com 30 milhões, 20 milhões no final de semana, o que fica muito aquém da expectativa. E olha, eu vou-vos passar umas recomendações rápidas se quiserem ver outra coisa. Se vocês forem fãs do cinema de terror, eu vi esta semana que passou o Obsession.
e achei mesmo um filme espetacular. É um filme de um realizador jovem, realizado por menos de $1 milhão e que é mais vistoso do que qualquer coisa que eu vi neste Mandaloriano e Grogu. É um filme com uma temática muito interessante. Vejam sem ver os trailers, não levem spoiler, é um filme muito porreiro. Vale a pena, é um filme para ver em sala, as reações de público são extraordinárias, tem lá cada coisa que acontece no filme que o público tipo mexe mesmo com a percepção daquilo que se está a ver, portanto vale a pena, vão ver Obsession, é um ótimo filme. Pá, e para quem não quiser ver uma cena mais leve, vai ser agora uma comédia romântica chamada Finding Emily, que está com muito bom aspecto, mas malta, quanto mais... Nós é que decidimos o que é que esta malta faz. Nós é que temos o poder de decisão, porque somos nós que vamos e compramos o bilhete e somos nós que, de certa forma, impulsionamos o que está para a frente. Pá, e assim, se este filme fizer dinheiro, eles vão continuar. Eu concordo com o António, eu acho que não vai fazer, e acho que eles vão ser forçados a reformular ali qualquer coisinha. Mas é triste ver uma saga que... Uma bola de neve infantil. Uma bola de neve infantil que é demasiado. Olha, vamos ficar por aqui. Podcast um bocadinho mais desanimado, mas é mesmo assim, o filme não foi nada de especial, mano. Não foi nada de especial. É o que é. É isso, digam-nos o que acharam nos comentários. Vocês ainda têm aqui esperanças para o universo Star Wars? Será que eles vão se conseguir reerguer depois desta desilusão após desilusão? São 7 anos de amarguras. Temos ali Andor para amparar os desacreditados deste universo. Mas lá está, João, acabando aqui, Andor também não é o Star Wars como nós conhecemos. É uma coisa ali muito diferente, muito longe deste nível de infantilidade que este Mandalorian e Grogu, até o título é desinspirado, nos promete. Ficam aqui as nossas considerações finais, deixem os vossos comentários, digam-nos o que é que querem ouvir nos próximos episódios. Nós vamos estar aqui presentes, estamos aqui com agendas um bocadinho complicadas, mas depois do verão conseguimos regularizar aqui o calendário e voltamos a trazer-vos aquilo que tanto gostam. Um grande abraço, malta, fiquem bem. Um grande abraço. E como é habitual, solta o DJ. You will suffer. What if you all die? We need information on what the Empire is up to. Looks like we're gonna have to do this the hard way. Hang on. Prepare to engage! It's about preventing another war. Good shot, baby. Impressive. Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Rated PG-13 in theaters and IMAX May 22nd. Get tickets now.